Meu marido só sentia prazer se me machucasse, diz Flor de Lis em depoimento. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de notícias. Antes de mais nada, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe o like. Me perdoa, sou inocente, diz Flor de Lis a desembargador durante julgamento. A ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza disse neste sábado 12, em interrogatório no Tribunal do Júri, que o pastor Anderson do Carmo, assassinado em junho de 2019, a agrediu por um período de seu relacionamento, mas depois parou e se limitou a um comportamento agressivo na área sexual. Em linha com a estratégia da defesa de atribuir a Anderson um comportamento abusivo com filhas e netas, Flor de Lis disse que desconfiava dos casos de assédio após o assassinato, mas não podia acreditar e só depois soube do que, segundo os advogados, ocorria. Ele, Anderson, me batia. Depois ele parou com essa prática de me bater e se tornou uma coisa, assim, muito doída, sofrida. Ele voltou a ficar agressivo na área sexual. Meu marido só sentia prazer se me machucasse. Ele só chegava às vias de fato, orgasmo se me machucasse, disse Flor de Lis, chorando, durante o julgamento realizado no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio. A ex-deputada detalhou que Anderson o enforcava durante o ato sexual. Segundo ela, em uma das relações, chegou a desmaiar. A ré disse ainda estranhar o fato do marido voltar rapidamente a um estado de carinho após a violência sexual. Depois que ele fazia essas coisas, simplesmente me chamava para deitar no peito dele e voltava a ser carinhoso, como se nada tivesse acontecido, detalhou. Flor de Lis disse que não entendia o comportamento sexual de Anderson. Atribuía-o aos problemas de infância e à falta de apego familiar de Carmo. Aprendi com minha mãe e com a igreja que a mulher deveria ser submissa. Ainda segundo fala de Flor de Lis neste sábado, ela não denunciou o marido pela violência por ser evangélica. Orava muito, fazia jejum, acreditava em Deus. Aprendi com minha mãe e com a igreja que a mulher deveria ser submissa. Uma vez um pastor conversou com ele, e ele parou de me bater, mas depois voltou. Voltei a orar e pedir para que outra pessoa aparecesse, disse. Ao final do seu relato, Flor de Lis se dirigiu aos jurados e negou participação no crime. Só queria dizer para a senhora juíza e jurados que estão aqui que eu, em momento algum, mandei ou pensei em matar meu marido. Em momento algum. Estou na cadeia pagando por algo que não fiz. Amava meu marido. Está sendo muito difícil a vida para mim, disse, chorando. A pastora responde por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Flor de Lis afirmou que só passou a saber de abusos sexuais a outros filhos após a morte de Anderson. Tomei conhecimento somente da Kelly, mas não quis acreditar. Não acreditava que ele cometeria tal coisa comigo e por tudo que eu parecia representar na vida dele. O primeiro réu a falar neste sábado foi o filho adotivo André Luiz de Oliveira. Ele afirmou ser inocente das acusações de envolvimento no planejamento da morte de Anderson. Sobre o relacionamento do pastor e Flor de Lis, a quem diz considerar como pai e mãe, contou que ele a tratava como uma princesa. Um dos tesoureiros da igreja Flor de Lis disse que a renda mensal da congregação era de R$120 mil a R$180 mil. Também depois Rayane dos Santos Oliveira, neta de Flor de Lis e que foi adotada por Simone Rodrigues, outra ré. Ela relatou uma série de abusos por parte de Anderson. Nunca quis denunciar pois era grata à vida que ele me proporcionou, disse. Estratégia de defesa. Aos jurados, a abordagem da defesa tem sugerido que o crime se restringiu a um grupo pequeno de filhos. Incluiria a suposta mandante Simone dos Santos, o executor e réu confesso, Flávio dos Santos, e Lucas dos Santos, que ajudou na compra da pistola usada no assassinato. Segundo a defesa, o crime veio em reação aos abusos sexuais de Carmo. O Ministério Público e o assistente de acusação questionam essa narrativa. Afirmam que houve envolvimento de Flor de Lis e um grupo maior de filhos que inclui os interrogados neste sábado. Flor de Lis e os filhos foram orientados a não responder perguntas da acusação, somente indagações da defesa e dos jurados, vocalizadas pelo juízo. Questionada pela advogada de defesa, Janira Rocha, porque não denunciou as agressões de Carmo nem pediu ajuda, Flor de Lis disse que se sujeitava ao comportamento violento de Anderson porque aprendeu assim na igreja e com a mãe. Esta sempre teria sido uma esposa submissa e a aconselhava nesse sentido, para conversar com calma depois. A ex-deputada endossou ao menos 2 supostos episódios de abuso, com uma filha, Kelly, e com a neta Rayane dos Santos, também interrogada neste sábado. Ao fim do depoimento, que durou 1 hora, Flor de Lis disse ter ficado chocada quando constatou, após o crime, que suas roupas íntimas eram idênticas às da filha Simone dos Santos, que também teria sido abusada por Carmo. Simone é atendida por outro grupo de advogados e tem disposição de confessar o mando do crime. Ela tem câncer. Em seu depoimento, Rayane dos Santos, neta de Flor de Lis e sua assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, disse que eram hábitos de seu avô, o pastor Anderson do Carmo, passar a mão, dar tapas na bunda e apertar o bico do peito.
Rayane disse que em uma manhã de 2019, no apartamento funcional de Flor Delis, em Brasília, ela acordou com Carmo deitado em cima de seu corpo, a alisando. Quando a mão do pastor chegava perto de sua vagina, detalhou, ela teria pedido que parasse. Ele então disse que iria trabalhar e deixou cômodo. A jovem também disse não ter contado a ninguém por medo de perder a posição no gabinete de Flor Delis, em suas palavras, uma oportunidade dada por Carmo. Choro. Para Flor Delis, os jurados perguntaram se o choro era verdadeiro, ao que ela disse que sim, e se ela via com normalidade o fato de filhos afetivos se relacionarem. A ex-parlamentar disse que não via com bons olhos, mas que não podia impedir relações entre seus filhos, o que a investigação da Polícia Civil apontou como fato corriqueiro. Após 5 dias de depoimentos de testemunhas, o interrogatório de Flor Delis, 3 de seus filhos e uma neta começou na manhã deste sábado às 10h30 e deve avançar pelo dia, inclusive com o início da etapa de debates entre promotoria e defesa. Foi a primeira vez em que Flor Delis falou na presença dos 7 jurados que julgam o caso no tribunal do júri. Ela e os filhos são acusados de homicídio triplamente qualificado cometido, homicídio duplamente qualificado tentado, por suposta tentativa de envenenamento de Carmo, falsificação de documento e associação criminosa armada. Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, até mais.